Mais ou menos 2 meses atrás, nós gravamos um CD, né? Aquele que eu falei com vocês, Canção de Isaac. E foi um desafio, mas foi legal, foi gostoso. Deus veio, a presença dele foi liberada. E ele realmente tocou nas nossas vidas. Mas uma das coisas que aconteceu que foi muito interessante, eu e April, quando nós casamos, Deus nos deu 5 filhos, já de cara. Né? Nós adotamos 5 crianças. Né? Depois Deus nos deu mais 3, né, biológicos, são 8 filhos. E nessa gravação, Deus nos deu o privilégio de um desses filhos de coração gravar uma canção. E uma canção que ele tinha composto. Né? E a glória de Deus foi tão intensa quando ele começou a cantar. Pessoas gravaram e no outro dia estava bombando na internet. E alguém me ligou e falou: Judson, nós pegamos a música, levamos para a nossa cidade. E no outro dia nós cantamos, no domingo, foi no sábado, no domingo eles já estavam cantando. Ele falou: minha filha de 9 anos foi batizada no Espírito Santo. A glória de Deus foi muito intensa, a unção foi muito forte. E E em vários lugares, ainda nem saiu o CD, em muitos lugares no Brasil já estão cantando essa canção. E no outro dia eu estava fora, eu estava no hotel e eu voltei para casa. Ele estava lá em casa e os outros filhos. E eles estavam sentados adorando, passaram o dia todo adorando depois da gravação, cantando, né? E o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele começou a falar: Judson, agora é a hora dos filhos. E agora é o tempo dos filhos correrem e crescerem naquilo que eu tenho para eles. E o Senhor começou a trazer para mim algumas coisas que eu preciso fazer nesses próximos anos com os filhos. O Senhor falou: é hora de você liberar os filhos de avivamento. É hora de você incendiar esses meninos que nasceram e que têm um chamado. É hora deles correrem. É hora de você falar com eles e sussurrar aos ouvidos deles e dizer para eles o que eles precisam entender nessa hora. Existe uma frase que a gente diz quando a gente conversa, quando eu ensino para líderes, que o sucesso do seu ministério não é quantas pessoas estão te seguindo, mas quantas pessoas estão seguindo aqueles que você gerou. E o Espírito Santo começou a falar conosco sobre vocês, sobre os filhos e sobre a transferência. Sobre a transferência daquilo que tem para a vida de vocês. No primeiro dia eu falei com vocês sobre, não sei o que eu falei, mas eu falei sobre, deixa eu ver se eu lembro, sobre a questão. Tu és o Deus da minha vida, Tu és o meu Senhor. Eu falei com vocês que nós falamos nos últimos 5 anos sobre paternidade. O que eu mais preguei nesses dias foi sobre pais. A importância de restaurar a paternidade. Porque a paternidade, ela quebra a orfandade. A paternidade, ela quebra a rejeição. Porque o pai olha para o filho e fala: você não é órfão, você tem pai. Por isso o espírito de paternidade na igreja é tão importante. Para que a igreja entenda que ela não é um acidente da história, mas que ela nasceu com propósito. E nesses últimos anos o Espírito Santo tem trago uma onda de paternidade no Brasil. E o ano passado, o Senhor falou comigo algo muito interessante. Vocês são familiarizados com o livro de Esther, não são? Eu já preguei sobre Esther por 20 anos no Brasil. E uma das coisas sobre Esther que me impressiona muito é que Esther foi adotada. Ela não tinha pais, mas o tio dela a adotou. E a Bíblia diz que essa adoção promoveu ela. Quando ela se viu, ela estava dentro do palácio, casada com o rei.
Essa é a nossa história. Quando a gente assusta, a gente está dentro do palácio, num lugar onde a gente não merece, comendo aquilo que a gente não tem direito. Sabe, nós somos cuidados, amados, tratados. Mas ela, no meio daquilo tudo, ela não entendeu o propósito eterno. E é responsabilidade de pais trazerem a revelação do propósito eterno para os filhos. É importante que eles entendam que por que eles estão ali, por que eles existem, qual que é o propósito de Deus. E chegou uma hora onde ela não entendeu o propósito, ela estava dentro do palácio. E o tio dela não tinha acesso ao palácio, porque ele estava com panos de saco, com roupas rasgadas. Ele estava do lado de fora, gemendo e em dor. E o Senhor falou conosco ano passado que isso tem a ver com o nosso pai. Ele não está dentro do palácio, ele está lá em Moçambique. Ele está lá na Zâmbia. Ele está lá. Hey! Algumas semanas atrás vocês viram aqueles 187 meninos que morreram numa faculdade na África. Eles entraram e eles atiraram. Você é cristão? Matou. Você é cristão? Disparou a metralhadora. E na CNN passou uma coisa que eu achei muito interessante. Uma moça contando como que foi com ela. Ela disse, eu só sobrevivi porque quando eles entraram na minha sala, um rapaz se levantou, um rapaz que era muito alto, e ele logo pulou e disse, eu sou cristão. E eles metralharam ele, e ele caiu em cima de mim, e eu fiquei toda ensopada com o sangue dele. E eu fiquei ali escondida debaixo do sangue dele, debaixo dele para 2 dias, sem comer, sem nada, até eles irem embora, e foi assim que eu sobrevivi. E eu pensei, Senhor, o Senhor é aquele rapaz que pulou na frente e derramou o seu sangue sobre mim. O Senhor, hey. Existe uma ação no mundo que a igreja não está percebendo. Se vocês soubessem que nesse exato momento anjos, Jesus tem aparecido por muitas pessoas em países árabes. Nesse exato momento muitas pessoas estão sendo salvas. Existe algo acontecendo no mundo. Existe um travail, existe um gemido, existe um desespero no meio das nações. Existe uma movimentação. Existe um agito no mundo espiritual, existe um shift, existe uma mudança no mundo espiritual, existe algo que está acontecendo e que muitos de nós estamos alheios àquilo que os céus estão pensando, aquilo que os céus estão planejando, e aquilo que os céus estão fazendo, e aquilo que os céus estão sentindo. E o ano passado o Senhor falou comigo, juntos são os referenciais, os pais. Eles precisam se mover. Eles precisam fazer como o pai de Esther, adotivo. Ele saiu do palácio. E ele ficou do lado de fora. E ele gemia. Ele se tornou uma coisa não muito agradável, porque daquele jeito que ele estava, ele não podia entrar no palácio. Ele não era aceito. E Esther não via ele, porque ela estava rodeada de pessoas, bajulando ela, beijando ela, dizendo para ela como ela é bonitinha. Ela não conseguia ouvir. Mas a Bíblia diz que alguns jovens, a palavra no original é adolescentes, teenagers, adolescentes. Eles saíram. E quando eles saíram, eles viram o tio de Esther. E eles sentiram a dor dele, e eles levaram aquela dor lá para dentro. Aí que entra vocês. Vocês são aqueles que vão lá fora e que entram para dentro da igreja. Vocês são aqueles que vão lá na faculdade e entram para dentro da igreja. Vocês são aqueles que entram lá na favela e vão para dentro da igreja. Vocês carregam a dor que você viu Jesus sentir lá fora. Você carrega o gemido que você vê Jesus sentir lá fora. Você carrega o travail, a dor que o Senhor está passando. Nessa hora,
para o futuro da igreja brasileira, para o futuro da nossa geração. E uma das coisas que o Senhor tem falado conosco é que o papel dos pais nesta hora mudou. O papel dos pais, homens como Gregório, que já são assim, né? Nosso papel é ficar do lado de fora, gemendo. As pessoas que passam falam que roupa feia, que povo esquisito, que cara estranho, que gente desequilibrado. Por que ele está gemendo desse jeito? Por que ele está em dor desse jeito? Por que ele não está bonitinho como todo mundo? Por que ele está com poeira na cabeça e não com uma roupa bonitinha? Por que ele está esquisito assim? Por que ele está gemendo no chão? Por que ele está encharcado de lágrimas? Oh, ninguém entende. É porque ele tinha uma informação que lá dentro do palácio eles não tinham. Ele tinha uma informação de que juízo estava chegando, de que o fim estava chegando, de que a morte estava chegando. Então ele entrou em dor, entrou em desespero. Come on, vocês estão entendendo? Mas aqueles jovens que encontraram com ele levou para Esther a dor que estava lá fora. Se você aproximar muito de algumas pessoas, você vai pegar o que eles têm. Se você se aproxima de religioso, você vai pegar o que religioso tem. Um amigo meu estava falando uma coisa muito interessante esses dias, depois eu fui estudar. Ele disse as coisas que um hipócrita faz. A Bíblia fala que o hipócrita ele ora. Ele diz: não sejais como os hipócritas, porque eles fazem longas orações. A Bíblia diz que o hipócrita dá dízimo. A Bíblia diz assim: não sejais como os hipócritas que dão dízimo da hortelã e de tudo, mas eles negligenciam a misericórdia. Eu descobri que o hipócrita, ele jejua. A Bíblia fala: não sejais como os hipócritas que quando eles jejuam, eles tocam trombeta falando que são melhores do que os outros. Eu descobri que os hipócritas, os hipócritas fazem missões. Isso é o que mais me doeu. A Bíblia diz assim: não sejais como os hipócritas, que eles viajam longas distâncias para fazer um prosélito, para fazer um discípulo, e aí fazem eles 2 vezes pior do que filhos do diabo. Nós precisamos ser diferentes. Nós vamos ser diferentes. Então os apóstolos, ou pais, ou profetas, ou o que você quiser chamar, eles estão tomando uma postura de gemer. É uma afronta para o conforto religioso do palácio onde Esther está confortável. Mas é isso que vai salvar. E os jovens que entrarem em contato com essa unção, eles vão transferir esse vírus de desespero, esse vírus de clamor, e de intercessão e de lágrimas para dentro do palácio. Vocês estão me entendendo? Então, os pais estão mudando a sua postura nesses dias, porque os filhos também vão mudar a sua postura nesses dias. Hoje eu não quero falar sobre os pais, eu quero falar sobre os filhos. Nós falamos hoje no almoço que o ano de 2015, de acordo com o que eu fiquei sabendo, o Brasil nunca mais vai ter tantos jovens como tem hoje. Nós estamos no ápice. Nunca mais o Brasil vai ter tanto jovem. Antes ele tinha adolescente, agora chegou só jovem. O Brasil está no cume. Nunca teve tantos jovens até agora, e nunca mais vai ter tantos jovens como em 2015. Sabia disso? Daqui 30 anos a nossa nação vai envelhecer. Daqui 30 anos, porque a maioria de vocês não vai ter filhos igual meu pai teve, igual eu tive. Assim é nas nações europeias, que até pedem: por favor, faça filhos.
Mas esse dado, ele é muito mais importante do que você pensa. Nós estamos no nosso maior potencial de relevância. Nós estamos no nosso... Sabe, sabe por que os exércitos, eles aliciam jovens de 18 anos? Porque o jovem não tem medo. Vamos pular de paraquedas, vamos embora. Vamos correr, vamos embora. Vamos pular, vamos dar tiro, vamos me dar uma AK-47 para a glória de Deus. Eles não têm medo. Hoje, nós temos muito mais possibilidade de enviar uma geração de missionários para as nações do que há 20 anos aqui. Daqui a 20 anos, não, agora eu já tenho minha profissão, já abri meu escritório, eu tenho medo de não dar certo, mas agora a maioria... Nós estamos no turning point, nós estamos na hora de virada, não tem como. A gente não pode errar agora, a gente tem que acertar. A gente tem que equipar vocês, a gente tem que preparar vocês, a gente tem que incendiar vocês. Nós temos que abrir os olhos de vocês para que vocês entendam o que Deus tem para a vida de vocês. Aquilo que o pastor Gilson falou, vocês sabem o que vocês não querem. O ano passado eu ministrei muito sobre os erros da nossa geração. São uma das coisas que Deus tem me falado, Gregório. Judson, vocês erraram muito, deixa eu mostrar. Eu falei, não, Senhor, mostra não. É melhor eu mostrar agora do que mostrar no céu. Então mostra, Senhor. Melhor queimar a palha agora do que queimar depois. E vocês provavelmente já viram muitos erros da nossa geração. E que vocês podem ser espertos o suficiente para não cometê-los. E nós não vamos esconder de vocês, sabe por quê? Porque nós queremos que vocês vão mais longe do que nós em tudo. Reia. Essa é a hora. Agora é o dia. E nessa gravação, o Espírito Santo, me pegou. Ele falou, Judson, é a hora de transferência de legado. Eu quero que você, mas Senhor, vão então falar com os pais. O Senhor falou, não, agora eu quero que você prega para os filhos. Mas meu chamado é para líderes, eu mais prego no Brasil, é para liderança. Ele falou, não, agora eu quero que você fale para os filhos. É fácil muitas vezes nós culparmos os pais, mas muitos casos dependem dos filhos decidirem ou não se vão mover na direção do que Deus quer e abraçar o legado. Eu queria gastar alguns minutos com vocês falando sobre legado profético. Vocês precisam querer. Nós vamos falar com vocês como falamos com filhos. Se o filho de Agar, quem se lembra de Agar, que teve um filho com Abraão, se talvez ele não tivesse sido movido por insegurança ou inveja e criticado Isaac, talvez ele estaria até hoje junto, funcionando com a nação santa. Mas o filho criticou o irmão. O que a gente pode dizer de Gênesis capítulo 19, versículo 31? As filhas de Ló. Quem já ouviu falar sobre as filhas de Ló? O que as filhas de Ló fizeram? Elas embriagaram. Elas eram filhas de um pai que amava o Senhor, mas elas cresceram numa sociedade podre e suja. O pai tinha zelo, porque o Senhor falou, eu encontrei um cara santo em Sodoma e Gomorra, o nome dele é Ló. Ele sofria, ele gemia, as orações dele se engrossaram diante de Deus por pedido de justiça. E a Bíblia diz que elas cresceram naquele ambiente.
Mas em vez de elas serem influenciadas pelo pai, elas foram influenciadas pela cosmovisão de Sodoma e Gomorra. Então é responsabilidade dos filhos não serem influenciados pela cosmovisão da cultura do dia de hoje, mas para serem influenciados pela cosmovisão dos pais proféticos, tá? Do legado profético que foi liberado sobre a nação brasileira, que foi liberado sobre nós por tantos homens que o Gregório falou ontem, com outros que a gente não sabe. Nós podemos escolher ou o legado de Sodoma ou o legado do Senhor. Come on. Quantos estão me entendendo? A Bíblia diz que elas embriagaram o pai. E o Senhor falou comigo: Judson, tem só mais uma mensagem para os pais. Qual que é, Senhor? Diga para os pais não deixarem os filhos embriagarem eles. Por mais bonitinho que eles sejam, não deixe eles embriagarem você. Não deixe eles disserem. Eu não sei como que é aqui no Ceará, mas em Minas tem uma frase que mais se fala: tem nada a ver. Daqui a pouco a gente fala: ok, tem nada a ver, vamos fazer vista grossa, tudo bem. Tem não. Nós amamos vocês demais para dizer que não tem nada a ver. Tem sim. Vocês vão muito longe, vocês vão mais fundo. Vocês entendem isso? Ei, eu corochuri andrabachai, oricandra suri anda sheke talamas. E aquelas filhas embriagaram o pai, e elas se deitaram com ele, e por causa disso gerou um ninho para Moloque, que perseguiu Israel por todo o tempo. Um demônio que destrói os filhos, que requer a alma dos filhos, que requer os filhos, porque aquelas filhas não foram alinhadas com o pai, no coração do Senhor. Vira para o seu irmão e fala: é hora dos filhos ouvirem, é hora dos filhos amadurecerem, é hora dos filhos saberem o destino que eles têm. Eu acho que alguém estava me falando no ano passado, quando eu vim aqui, nós falamos sobre Josias, né? E uma das coisas que eu amo em Josias, que eu estava pensando há uns meses atrás, é que Josias não só quebrou a legalidade do seu passado, que é o que eu sempre falei no Brasil. O avô de Josias não prestava, o pai dele também era satanista, não sei o que era mais. Mas teve uma hora que Josias se levantou, e a Bíblia diz que ele chegou num lugar e ele contaminou o local onde eles matavam filhos a Moloque. Ele pegou, era um lugar, um buraco onde eles colocavam lenha, e lá dentro tinha tipo betume, e eles colocavam fogo, e ali eles passavam seus filhos pelo fogo a Moloque, como sacrifício a demônio. Sabe o que Josias fez? Ele teve certeza que o passado dele não influenciaria ele teve certeza que o futuro dele seria diferente. Sabe, um dos chamados de vocês é esse: não deixar o passado te influenciar, e dizer: nós vamos mudar a história. Fortaleza nunca mais será a mesma depois deste mover que Deus está trazendo aqui. O Ceará nunca mais será o mesmo depois do que Deus fizer através de nós. O Brasil nunca mais será o mesmo, porque nós vamos quebrar um ciclo que começou lá com Ló e as suas filhas. Nós vamos destruir o caminho do inimigo por onde ele passava, para destruir filhos e filhas do Ceará. I just feel that God is Pikoko-Roshandalama. Eia! Vocês não têm ideia do que está na frente de vocês, é muito forte. Eu falei ontem sobre a maturidade de Jacó. Jacó amadureceu em Gênesis 49, quando ele chamou os filhos e começou a parar de focar nele, começou a focar nos filhos.
E começou a olhar para os filhos e dizer: você precisa saber quem você é. 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 Mas ele podia ter feito isso com Judá alguns capítulos antes. Quando Judá não cumpriu a sua... Vocês estão me entendendo ou estou sendo muito rápido? Os textos vocês conhecem, não preciso citar, né? O pessoal sabe a Bíblia aqui, né? Mais ou menos. Misericórdia. Alguns capítulos antes, Judá viu uma moça que era nora dele, mas estava vestida de prostituta. A Bíblia diz que ele se aproximou dela e falou: eu vou me deitar com você. Quanto que você cobra? A Bíblia diz que ela falou: ok, me dá. Ele falou: vou te dar um carneiro, uma ovelha assim. Ela falou: cadê? Ele falou: não está aqui não, mas eu vou te dar, vou mandar. Ela falou: então me dê um penhor. E ele deu para ela o cajado, o que mais? O bordão e o anel. Vocês sabem, Jacó podia ter levantado e falado: meus filhos, vocês têm que ser diferentes. Não abre mão do seu cajado nunca. Tem a ver do seu chamado, o seu destino, o seu propósito. Os pais precisam alertar os filhos: não importa a oferta que você receba, não abra mão do seu cajado, não abra mão do seu destino, não abra mão do chamado que você tem, não abra mão do futuro, daquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Segunda coisa, Jacó poderia ter dito: filho, não abra mão do seu anel. O anel fala. O anel fala da sua identidade, de quem você é. Aquele era o cara. Queria gerar queria gerar Jessé. Queria gerar depois. Shekandrabasu, o leão da tribo de Judá ia vir dali, daquela linhagem. Mas ele abriu mão do anel, porque não tinha um pai para falar para ele: você precisa saber qual é o seu futuro. Não abra mão. E eu digo para vocês, parte do que Deus tem nos chamado para fazer é para olhar nos olhos de vocês e dizer: vocês têm uma identidade, vocês têm um cajado. E ele abriu mão do cordão dele. Aquele cordão era, como que chama mesmo no hebraico? Eu não sei essas coisas, mas são 613 mandamentos. E aquela corda, ela serve para balançar quando você anda. À medida que você caminha, ela balança. Mas sabe para quê? Para te lembrar os mandamentos. Esses pecados, eles arrancam a sua consciência. De repente, o diabo quer roubar exatamente aquilo. Você fala: não, tudo bem, pode fazer, não tem problema não. A sua consciência começa a ficar... Ele abriu mão. Os pais são para levantar e dizer: filho, você não abre mão dos mandamentos do Senhor. Não abre mão dos princípios. Não abre mão da sua identidade. Não abre mão do seu chamado. Eia. Vocês estão me entendendo? Não abre mão. Eu preciso dizer isso vez após vez para o Brasil. Não abre mão do que Deus tem para a sua vida. Talvez você não viu tudo ainda, talvez você não entendeu tudo ainda, mas está lá te esperando. Talvez você não compreende a plenitude, a profundidade, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus tem um plano para cada um de vocês, é muito melhor do que você jamais pôde pensar ou sonhar. Eia! 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 Oh, Shiramanakash. Chegou a hora de falar com os filhos, sussurrar ao ouvido dos filhos e dizer: filho meu, filha minha. Quando Deus me deu essa palavra, eu chamei esses meus filhos e sentei com eles e falei: eu preciso falar com você, o que Deus me mostrou. Interessante, bombou de convite para esse meu filho que ninguém sabia quem ele era. De repente, mas eu chamei ele e falei: você precisa ouvir uma coisa.
Você precisa saber quem você é. Nós vamos falar com os nossos filhos, por exemplo, o que dizer dos filhos de Eli. Todo um sacerdócio foi perdido por causa dos filhos de Eli. Eu nem vou entrar nos detalhes. Um dos maiores profetas na Bíblia, que eu amo profundamente, um dos caras que eu mais respeito é Samuel. Samuel foi o profeta que eu mais respeito, um dos mais, depois de Elias, Samuel. Samuel, ele nasceu na hora mais difícil em Israel. Ele nasceu de um ventre estéril. Ele foi deixado pequenininho, sem nenhum referencial onde ele estava. Os referenciais que eles tinham eram corrompidos, eram podres, eram sujos. Ele tinha apenas a mãe dele, que de vez em quando vinha e falava: filho, você nasceu de uma promessa. Uma vez por ano ele ia na conferência mais fundo e ouvia uma palavra dizendo: filho, você nasceu de uma promessa. Então ele recebia roupa nova, ele voltava para aquele lugar sujo, que era aonde ele estava trabalhando com Eli. Reia, 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 reia. Ele viu Icabode nascer. Ele foi um dos profetas que eu mais admiro. Na hora onde a glória se vai, ele se levanta. É um dos caras que eu mais admiro. Na hora onde todo mundo diz acabou, ele diz: não, assim diz o Senhor. Na hora quando ninguém ouvia Deus, ele ouviu Deus. Na hora quando ninguém sentia, ele sentiu. Na hora quando ninguém se movia, ele moviu. Na hora quando ninguém entrava na presença de Deus, ele entrava. Na hora quando ninguém temia, ele temia. Na hora quando ninguém era íntegro, ele era íntegro. Na hora quando ninguém chorava, ele chorava. Na hora quando ninguém berrava, ele berrava. Na hora quando ninguém... Quando a glória se foi, o ministério dele se fortaleceu. Esse é o cara que eu mais admiro de ministério profético na Bíblia. Quando tem muito profeta, tem escola de profetas, tem não sei o que lá mais, é fácil ser profeta. Mas quando ninguém ouve Deus, e as pessoas olham para você e falam: olha de onde você veio. Você não é levita, você não tem pedigree profético, você não tem nada. Olha de onde você veio. Sua mãe, ela é estéril por tantos anos. Olha de onde você veio. Quem você acha que você é, para você abrir a boca e falar que Deus falou com você? Tem 300 anos, 400 anos que não tem profeta. Quem você acha que você é? E ele abria a boca e dizia: Deus me falou. Hey, 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 hey. E quando Deus me mostrou isso, eu tremi as bases. Que o Senhor falou comigo: Judson, é isso mesmo. Mas em 1 Samuel capítulo 8, versículo 3, os filhos de Samuel não pegaram o legado de Samuel. E por causa disso, um dos ministérios mais violentos, proféticos do Velho Testamento morreu ali. Que eu vou falar para vocês, talvez vocês não vão entender. Talvez daqui a alguns anos. Isso é muito duro. Mas os filhos de Samuel nasceram num ambiente, vendo o pai queimar diante de Deus todos os dias, vendo o pai gemer na presença de Deus todos os dias. E eles cresceram e preferiram não abraçar o legado do pai, mas o legado de Eli. E por causa dos filhos, Brasil, 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 Brasil. Samuel se levantou um dia e disse: eu roubei alguém? Todo mundo falou: não.
Eu defraudei alguém? Não. Eu peguei um jumento ou uma ovelha de alguém? Não. Vocês me viram algum pecado moral na minha vida? Não. Você é marido de uma só mulher, íntegro, de caráter. Você não defraudou ninguém. Todos esses anos que você é profeta, mas mesmo assim a gente não quer, porque os seus filhos não carregam o mesmo legado que você. Olha, escuta aqui. Vira para alguém e fala: eu vou te dizer uma coisa. Quando os filhos não carregam o legado, eles abrem caminho para Saul. A igreja brasileira corre um grande risco de ser liderada por Saul e não por a voz profética. Se os filhos não se levantarem nessa hora e abraçarem o legado profético que Deus tem sobre essa nação. Come on, hey! Hey, hey. O princípio do céu sempre é pai e passa para os filhos. Não estou falando de igreja, o pai é pastor, o filho do Gilson vai ser o pastor no lugar dele. Não é isso, mas é um legado espiritual de pais para filhos. Ei, vocês estão entendendo? Mas quando esse ciclo é quebrado, você abre uma porta para Icabode, você abre uma porta para Saul. Vocês entendem por que eu estou queimando e eu preciso liberar essa palavra no Brasil? Sabe qual foi o problema dos filhos de Samuel? Um deles chamava Joel, que significa Jeová é Deus. Outro se chamava Abia, que significa Deus é Pai. A Bíblia diz que eles tinham 3 pecados que os filhos não podem ter. Filhos de uma geração profética, filhos de Samuel, filhos de um mover profético, filhos que querem carregar um legado profético. 3 coisas você precisa abominar na sua vida, que eram as coisas que os filhos de Samuel abraçaram. Eles amaram o lucro. Eu falo isso com muita dor. A voz profética começa a ser anulada quando eu vou fazer uma conferência e eu vou ministrar em algum lugar, e a primeira coisa que eu quero é o lucro. Quando eu quero fazer a obra de Deus, porque eu estou pensando no lucro, a primeira coisa que abre caminho para Saul reinar é quando os filhos começam a ver o ministério como uma possibilidade de se dar bem, quando eles começam a ver a obra como uma possibilidade de lucrar. E eu não quero dizer sobre o Brasil, mas eu digo, esse é um dos pecados da nossa geração nesses últimos dias. Por isso o legado profético está em risco nessa nação. Meu Deus, por que eu estou falando essas coisas? Come on, Jesus. Tira modo shatala. Alguns de vocês não vão entender, mas alguns estão entendendo no espírito que eu estou falando. Os filhos de Samuel amaram o dinheiro e eles queriam lucro. Eles julgavam pensando: eu vou julgar hoje e vou ganhar um tanto, eu vou julgar amanhã e vou ganhar tanto, eu vou fazer amanhã e vou ganhar tanto, eu vou calcular com o meu ministério pelo meu lucro. Segundo problema dos filhos de Samuel, a Bíblia diz que ei, Jesus, livra-nos de Saul, livra-nos de Saul, Senhor. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza. No original fala lucro, dinheiro, amor ao dinheiro, que é idolatria e suborno. Se você me der tanto, eu faço para você algo legal. Eles eram juízes, eles tinham autoridade. Olha bem para mim, o que eu vou falar, vocês precisam entender isso no seu espírito. Vocês
tem autoridade. Deixa eu dizer para vocês, vocês carregam um legado de autoridade. Dentro da escola onde você está, o inferno tem medo de você quando você entra lá. Você sabia disso? Onde Deus te colocou, você tem autoridade. Vocês não sabem disso, mas essa autoridade foi ganhada pelos nossos pais, pelas lágrimas, pelas intercessões. O Espírito Santo batizou a igreja brasileira com autoridade. E vocês não nasceram lá embaixo, vocês já nasceram num nível de autoridade muito grande nessa nação. Ei, ei, Jesus. Ei, Jesus, Ratura Maná. Ei, ei, Jesus. Deixa eu ser mais prático para você entender. Tem um cara na igreja que ele trai a mulher. Tem 2, 3 mulheres, mas ele tem um bom dízimo. E ele ganha muito bem. Sabe de uma coisa? Eu não vou falar nada do pecado dele. Eu não vou pregar nada que incomode ele. Sabe por quê? Porque ele me suborna com as ofertas dele. Tem igreja que me trata bem, me bajula e me dá uma oferta muito grande. Então, como eu não quero perder aquele lugar, eu simplesmente não prego a verdade. Sabe o que é isso? Isso é a morte do legado profético. Quantos estão me entendendo? Shira maná corochandra machar. Shekendrochandra machar. Eles aceitaram o suborno. Vira para o seu irmão e fala: vocês precisam ser melhores do que os filhos de Samuel. Você sabe o que é o cara ser filho de Samuel? Velho, Samuel chegava numa cidade, a cidade ficava em pânico. Sabia? Quando Samuel chegava, o povo corria de um lado para o outro. A autoridade que Samuel carregava, ela é violenta. Ele chegava numa cidade, ele mudava a atmosfera da cidade. Ele chegava numa cidade, ele mudava o ambiente da cidade. Ele chegava numa cidade, as coisas começavam a mudar. Imagina a autoridade dos filhos quando eles chegavam num lugar. Esse é filho de Samuel. Eu quero dizer que o inferno vê vocês da mesma forma. Ele diz: esses são filhos de avivamento. Esses são filhos de uma promessa. Esses são filhos de um mover profético. Esses foram gerados em travail. Esses foram gerados em adoração. Esses foram gerados para intimidade. Eles foram gerados de uma promessa. Quando vocês caminham por fortaleza, o inferno fica em alvoroço. Porque vocês são filhos de uma capa profética nessa nação. E de uma profundidade que Deus está chamando a igreja. Ei! Ei! Come on, Jesus. Oh, Jesus, tem que andar rápido. Hoje a gente vai tentar terminar cedo, né? Vamos ver. Oh, remana, chude candramo, chude pa. Opa, hey, hey, hey. Hey, hey, hey. O terceiro pecado dos filhos de Samuel, a Bíblia diz que eles perverteram o juízo. E outra tradução diz que eles torceram o juízo. Ah, Jesus me ajuda. Alguns pecados que eram tão sérios na nação, hoje a gente já convivia com elas. Hoje o cara está casado, amanhã ele já está casado com outra, depois com outra, e ele continua tranquilo. Meu Deus, tem misericórdia dos filhos. Vocês querem ouvir a verdade? A verdade é que eu preciso falar com vocês que vocês não podem perverter os juízos. Vocês têm que amar isso.
Mesmo que você está vendo do seu lado pessoas que não estão praticando isso, eu quero dizer para vocês, vocês precisam ter uma aliança com a palavra de Deus. Vocês precisam ter uma aliança com os princípios da palavra de Deus. Vocês precisam comer isso. Vocês precisam amar isso. Vocês precisam acordar com isso. Vocês precisam mastigar isso. Vocês precisam ser apaixonados pela palavra de Deus. Sabe por quê? Não pode acabar. O chamado da nação brasileira depende da resposta de vocês. O futuro dessa nação depende de vocês. Eu estava falando com o Gilson hoje que eu sou averso à política, todas essas coisas. Até algumas semanas atrás, quando o Espírito Santo veio na varanda e começou a conversar comigo, ele disse: Júlio, eu quero que você coloque a mão sobre meninos de 15 anos, sobre meninos de 16 anos, sobre meninas de 15 anos, para que eles sejam Neemias no Brasil, porque eu quero levantar até mesmo dentro da política, mas eles precisam ser treinados agora, na palavra, a servir o rei, a amar o Senhor, a gemer, a jejuar. E Neemias capítulo 5, Neemias teve autoridade para falar com os magistrados, para falar com os ricos da nação. Sabe por quê? Porque antes ele aprendeu a jejuar e gemer diante de Deus. Ele aprendeu a pagar um preço diante de Deus. O Senhor falou: nesses próximos anos, coloca a mão sobre jovens que querem influenciar a nação, porque eu vou separar alguns deles para influenciar a nação, mas eles têm que ser treinados agora, a serem íntegros, a serem santos, a serem diferentes, a entenderem a lei, a conhecerem a palavra. Eles vão ser os melhores na faculdade de Direito, eles vão ser os melhores em várias áreas. Talvez alguns deles sejam colocados no Supremo Tribunal dessa nação um dia, e eles possam dizer: assim diz a palavra do Senhor. Isso é verdadeira justiça, isso é verdadeiro juízo. Nós precisamos preparar uma igreja agora. Mas isso é outro estudo. Ei. Filhos meus, vocês não podem ser filhos de Samuel. Eu já sinto um murmúrio no meio da igreja nesses últimos anos de insatisfação, Gregório. Pessoas estão insatisfeitas, falam mal de igreja, falam mal disso, falam mal daquilo, não quer mais reunir, está frustrado. Sabe por quê? Porque quem está liderando são filhos de Samuel. Mas Deus precisa mover nos filhos, porque eles acham que remover isso vai sarar, mas na verdade vai abrir caminho para Saul. Deus, levanta a sua mão, fala: Jesus, me ajuda. Primeira Reis, capítulo 15, versículo 21. Elias estava frustrado e decepcionado com a nação. Ele sentou e falou: vou chutar o balde, eu não aguento mais, não tem jeito, chega, acabou. Eu lutei contra Jezabel, mas Jezabel continua viva. O Senhor trouxe fogo do céu, mas o povo ainda continua em dúvida ainda. O Senhor fez sinais, mas o povo ainda não amadureceu. Ele estava desesperado. Deus vira para ele e fala: levanta, velho, não acabou ainda, não morreu ainda, tem ainda um futuro. E aí Deus vira para ele e fala: eu quero que você levante e você vai fazer 3 coisas. Você vai ungir Azael, você vai ungir Jeú e você vai ungir Eliseu.
Azael ia ser rei da Síria, que ia matar não sei quantas pessoas que vão ser mortas. Ia ser rei. Unge ele com certeza vai cuidar de você. Com certeza ele vai te amar e vai te honrar. E talvez, quem sabe, você vai morar no castelo. Aí depois você unge Jeú. Jeú vai matar a sua maior inimiga, que é Jezabel, e vai destruir tudo. Unge ele, porque ele vai cuidar de você também. Ele, Jeú, rei. E depois você unge alguém para compartilhar o legado que você tem. E eu nunca entendi, Gilson, porque que Elias pulou. Ele não foi para Azael, porque eu provavelmente vou ungir o rei primeiro, né? Que eu estou precisando de uma grana. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ungir 2 reis primeiro. Ele preferiu correr para os filhos. Ele preferiu transferir legado. Ele preferiu compartilhar o legado profético. Ele preferiu compartilhar o legado profético do que o legado político, o legado de rei, que era importantíssimo, mas ele preferiu correr. Sabe por quê? Porque ele falou: se eu ungir filhos, eles vão completar o que eu fiz. Se eu marcar filhos, eles vão com certeza ungir Azael, e vão com certeza ungir Jeú. Se eu for ungir o rei primeiro, talvez eu não consiga chegar a filhos. Então eu quero dizer, hoje, na hora que nós vivemos no Brasil, há uma urgência para colocar a mão em filhos. Eu estou fazendo isso nesses próximos anos. Nós vamos colocar a mão em meninos e meninas, e vamos dizer: carrega. Hey. Hey. Porque filho significa continuidade. E sabe o que eu descobri sobre filhos? O cara ungiu Jeú montou no cavalo e foi matar Jezabel. E quando o profeta saiu, Jeú falou: esse cara é doido, é maluco. Mas quando Eliseu sentiu a capa profética, ele falou: espera só um minuto, eu vou beijar meu pai, vou vender tudo e vou atrás de você. Eu descobri que filhos são aqueles que têm coragem de abrir mão de tudo, porque eles enxergaram um futuro que está nas mãos de Deus para eles. Os filhos, nos próximos anos, os reis no Brasil vão ficar frustrados com a gente, porque a gente vai para lugares que às vezes não é tão bonito. Sabe onde que Eliseu estava? Lá no meio do mato, cuidando de bois, no meio do caminho. A gente vai para lugares que às vezes o pessoal fala: vem aqui, tem tantas mil pessoas. Mas a gente vai pegar o avião e vai para lugares que ninguém pensaria que a gente ia. Sabe por quê? Porque ali tem um Eliseu, que ele não quer só ser parecido com Judson, ele quer o dobro, ele quer a unção dobrada. Ele não quer só pregar bonitinho igual Gregório e doido igual Gregório. Ele quer ter uma unção dobrada, ele quer marcar gerações, ele quer marcar os povos, ele quer ir mais longe. Ele tem nele uma fome para tocar muito mais. Por isso Elias pulou todo mundo e encontrou Eliseu. E eu estou falando: Deus, me ajuda a pular os reis famosos do Brasil, encontrar os Eliseus nessa hora, para transferir uma unção para essa nação, Senhor. Porque o pastor Gilson falou certo: o que vai acontecer, vai acontecer. E vai ser melhor do que há 20 anos atrás, vai ser maior do que há 20 anos atrás, mas não vai acontecer através dos filhos de Samuel, não vai acontecer através de Jeú ou de Azael primeiro. Primeiro nós precisamos encontrar Eliseu no meio da nação. Para a gente caminhar para o caminho, para o final. Vocês não são filhos de Samuel, são filhos de Davi. Davi, com a estola sacerdotal,
Davi que entendia o sacrifício, que amava a arca. Davi que amava a presença do Senhor. Oh, ele queria fazer algo muito grande para o Senhor. Oh, mas o pai falou, o Senhor falou: não, você vai gerar um filho, o nome dele será Salomão, e ele vai edificar o templo da glória. Oh, chegou uma hora, abre a sua Bíblia em 1 Crônicas 22. Eia! Oh, Shatalamana, Shite Koroshandramasha. Eia! Versículo 5. Ei. Oh. Oremana Shetalamana Shekandrai. Oremana Shetalama. Obrigado, irmão. Oremonoshu Ketalamashai. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus. Versículo 1. E este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem a Davi que se ajuntasse os estrangeiros que estavam na terra de Israel. E ordenou cortadores. Ele começou a juntar tesouros. Começou a juntar recursos. Versículo 3. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas. Ele começou a preparar material para a próxima geração. Versículo 5. Porque dizia Davi: Salomão meu filho ainda é moço, ainda não amadureceu, e tenro. E a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica. Belisca alguém que está do teu lado aí e fala: estou te beliscando para você não esquecer. O que você tem para fazer para Deus é magnífico. É magnífico. É magnífico. E diz assim: a casa deve ser magnífica, em excelência, para o nome e glória em todas as terras. Olha as nações. Eia. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância. Diga: abundância. Vocês vão receber abundância de revelação. Talvez vocês não saibam, mas eu cresci numa igreja. Se uma pessoa batesse palma na igreja, ela é expulso. Eu cresci numa igreja onde, se a pessoa falasse amém, 1.499 pessoas olhavam para ele dizendo assim: o que você está achando que você é? Sai daqui. Eu cresci numa época onde o cara que saísse com a Bíblia na mão na rua era herói. Vocês têm um privilégio que vocês não têm ideia. Nos últimos 30 anos, o que Deus fez nessa nação é fenomenal. O que os nossos pais ajuntaram, o que muitos homens ajuntaram, foi tudo para vocês. O ápice do Brasil, os jovens do Brasil hoje, é tudo para vocês. Para vocês completarem aquilo que Deus tem, para nós completarmos aquilo que o Senhor tem para nós completarmos. Come on. Ei. Vocês estão me entendendo? No versículo 7, disse Davi a Salomão, então, versículo 6, então chamou a Salomão seu filho, ele ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Eu sinto, Gregório, que o nosso chamado agora é chamar os filhos e dizer: cumpre o propósito que Deus tem para a sua vida. Chegou a hora onde homens como Den Duque, homens como muitos ministros que Deus tem levantado aqui em Fortaleza, não sei aonde, eles vão mudar o discurso deles. Eles vão olhar nos olhos de vocês e falar: vocês precisam frutificar naquilo que Deus chama vocês para frutificar. Davi chamou Salomão e começou a falar com ele: olha, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém veio a minha palavra do Senhor dizendo: o seu filho, o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe darei de dar de todos os inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei nos seus dias.
e ele edificará uma casa ao meu nome. Para que o que eu vou dizer para vocês é tão importante. Historicamente, nunca houve uma nação mudada, ou um grande avivamento que trouxe mudanças profundas em uma cultura, em uma sociedade, sem a parceria de 2 ou 3 gerações, sem a parceria de pais e filhos. Deus fez assim para que a glória não fosse de um, para que Deus pudesse juntar os outros. O versículo 11, Davi vira para ele e diz: olha, agora filho meu, o Senhor seja contigo e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. Sabe, Salomão não sabia, mas antes dele nascer, Deus tinha falado o nome dele para Davi. Por isso que a gente olha para vocês e parece que a gente se fala: o que esse cara está falando da minha vida? Ele nem me conhece, nunca me viu. É porque antes de você nascer, Deus já tinha falado com a gente de você. Alguns de vocês estavam nas drogas quando Deus nos falou que Ele ia atrás de vocês. Alguns de vocês estavam na prostituição quando Deus falou: eu vou atrás daqueles meninos lá nos bares, lá na prostituição, porque eu quero fazer deles profetas para sacudirem o Brasil e as nações da terra. O Senhor nos falou que vocês seriam reparadores de brechas. O Senhor nos falou que vocês iriam restaurar as cidades assoladas. O Senhor nos falou que vocês iam fincar estacas de avivamento onde vocês passassem. O Senhor nos falou que vocês iam romper, que vocês iam entrar nas faculdades, que alguns de vocês seriam reitores de faculdades, alguns de vocês seriam donos de faculdades para pregar o reino de Deus e estabelecer o reino de Deus. Talvez você não saiba, mas Deus tem nos falado há anos sobre vocês. Sabe o que Davi fez naqueles próximos dias e anos? Ele começou a pegar Salomão e começou a compartilhar com Salomão. Ele falou: Salomão, está vendo isso aqui? Eu juntei, eu paguei um preço. Sabe quanto que eu paguei para isso aqui, Salomão? Eu paguei tantos, não sei quantos dólares, milhões de euros. Isso aqui é para o seu futuro, para construir o templo da glória. Salomão, vem cá, está vendo todo esse ouro que está aqui? É muito, não é? Uau, pai, é grana para caramba. Está vendo todo esse ouro? Eu ajuntei para preparar um lugar para a glória de Deus. E agora está aqui a chave. Você vai ficar responsável por esse ouro. Está vendo agora isso aqui, Salomão? E essa madeira toda é para a casa do Senhor. Está vendo aqui, Salomão, todo esse pano, todas essas pedras, tudo isso aqui é para a casa do Senhor. Está vendo todos esses tesouros, Salomão? É para a casa do Senhor. Eu estou colocando nas suas mãos. Eu estou compartilhando com você. Eu estou entregando nas suas mãos para que você faça aquilo que Deus te chamou para fazer no seu futuro. Sabe o que o Senhor falou conosco? O que a gente vai fazer nesses próximos anos, nesses próximos 20 anos, 30 anos, 40 anos, nós vamos levar vocês e vamos começar a compartilhar tesouros que nós temos vivido há anos. Nós vamos começar a compartilhar com essa geração revelações do coração de Deus. Nós vamos começar a compartilhar com vocês tesouros que muitos de vocês não sabiam que estavam lá. Deus vai nos liberar a compartilhar algumas coisas que a gente não Vocês estão me entendendo? Sabe o que Salomão podia ter feito? Ele podia ter pegado todo aquele tesouro. Ele podia ter construído a casa da mãe Joana, ou um prostíbulo, ou mais um castelo para ele. O que você vai fazer com o que Deus tem dado para essa nação? O que vocês vão fazer com as palavras que foram liberadas sobre a nação brasileira? O que vocês vão fazer sobre o
os tesouros que nós vamos colocar nas mãos de vocês. O que vocês vão... O filho, ele diz: Pai, aqui estou pronto para fazer a sua vontade. E ele disse: está consumado. O filho diz: completei o sonho do papai. O filho diz: está consumado. O Espírito Santo diz: ressuscita. Há uma unção para ressurreição de filhos. O filho vira para o pai e fala: eu quero o legado. Eu li, eu quero fazer o cumprimento, eu quero cumprir o que foi escrito no livro a meu respeito. Estão me entendendo? Foi profetizado, vocês mudariam o Ceará. Sobre vocês foi profetizado que vocês mudariam a nação brasileira. Sobre vocês foi profetizado que vocês tocariam as nações da terra. Sobre vocês foi profetizado que você, igreja do Senhor, ia sacudir os povos. Separando profetas e profetisas no Nordeste do Brasil. Eu sinto o cheiro, a mesma unção que estava sobre Samuel, mas só que também a mesma integridade que estava sobre Samuel. Eu não quero transferir apenas a unção, nós queremos transferir a integridade. Não adianta você receber apenas a transferência da unção de Samuel, você precisa receber a transferência de caráter de Samuel. Por isso escolas são fundamentais, por isso mestres são fundamentais, porque os mestres pegam o profeta e transferem integridade, transferem ensino, transferem princípios, transferem palavras. Por isso nessa hora, vocês estão me entendendo? Jesus, abre os meus olhos. Espírito Santo,
Mas a reunião é sua. Fale o que o Senhor quer com esses meninos essa tarde. Fale o que o Senhor quer com essas meninas nessa tarde, com esses homens nessa tarde. Espírito Santo, muitos deles não sabem. Muitos deles estão lutando com o dia a dia, com as frustrações emocionais do dia a dia. Espírito Santo, eles precisam saber que eles são de um ventre profético, que eles nasceram de uma palavra profética. Espírito Santo, eu quero te pedir um favor. Que o Senhor comece a ministrar ao coração de cada um essa tarde. Meu Deus, que haja uma transferência de legado, que haja, que a capa de Elias comece a passear nesse lugar, Senhor Jesus, essa tarde. O Senhor comece a derramar óleo fresco. O Senhor comece a separar meninos. Venham sair jovens daqui que vão para a Europa, Senhor. Venham sair jovens aqui que vão para a Ásia. Que vão sair homens daqui que vão para a África. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor livre a nossa geração da avareza, da idolatria, do suborno, de perverter a justiça, de diluir o evangelho. No compromise. Deus, nós somos a geração que não vai se vender, Senhor. Começa a passear em nosso meio essa tarde. Isso. Começa a separar alguém aqui, Jesus. Me dê 10 meninos aqui, 10 filhos e filhas. Esse mover profético nessa nação, Senhor. Separa 10 profetas aqui essa tarde. Separa 3 homens e mulheres que são íntegros, Senhor Jesus. Me dê 10 Eliseus aqui essa tarde, Senhor Jesus. Terra no chamalo condro shurianda lama sirianda rama sepa. A igreja brasileira está confusa, frustrada, Senhor. Nós precisamos da mesma unção que estava sobre Samuel, que no meio do Icabode se levantou, no meio da sequidão, no meio quando ninguém sabia a resposta, ele sabia a resposta. O menino de 6 anos, 8 anos, não sei, ele tinha a palavra do Senhor. Deus, eu quero pedir agora em nome de Jesus Cristo, Padu Remanassa, por mais jovens que esses meninos sejam, Deus, eles são filhos de Ana, são filhos de graça. Eles foram gerados da graça. Começa a tocar agora, Senhor. Começa a separar algumas pessoas essa tarde, Senhor. Isso. Que vão ser relevantes nesta geração. Vão ser profetas nesta geração. Da coxa da massa.
aí onde você está, não se levanta, fica sentado. Eu vou pedir ao Espírito Santo para confirmar essa palavra. Por favor, se é a tua vontade, Senhor, o Senhor seja glorificado e eu envergonhado. Se é a tua vontade, Senhor. Esses irmãos que estão sentados aí mesmo, vem uma onda do teu Espírito nessa casa, vem um mover da tua glória neste lugar, e que o Senhor comece a responder a essa palavra, e que o Senhor comece a separar filhos de um mover profético. Meu Deus, que o legado profético comece a ser compartilhado nessa tarde. Deixa eu explicar para vocês antes. Se você puder ouvir, ouça. Quando Deus começa a mover em uma geração, ela pisa na bola, aquele legado ele não é perdido, ele fica congelado até alguém aparecer que se levante e fala: eu quero esse legado. Esse legado ele fica congelado. O legado de Samuel não desapareceu, ele ficou congelado. Até aparecer alguém que falasse: Senhor, eu quero ser isso. Eu pareço com Samuel, eu nasci de um ventre estéril, eu não sei quem é meu pai, quem é minha mãe, eu fui abusado, eu fui machucado, eu fui ferido, eu dormi em lugares frios, Senhor, mas eu quero a mesma unção, o mesmo legado, o mesmo chamado, a mesma mover que estava sobre Samuel, vem sobre a minha vida, o mesmo zelo, o mesmo fogo, a mesma paixão, a mesma autoridade, a mesma intensidade, Senhor. Alguns dizem no Brasil, o que Deus fez no Brasil se perdeu. Não perdeu não, está congelado, está esperando uma geração que se levante e diga: sabe, Senhor, o que o Senhor fez há 20 anos atrás era para ter dobrado, não dobrou, mas agora em mim vai dobrar. Agora em mim vai dobrar, Senhor. Eu vou pagar o preço, eu vou vir me contar Espírito Santo, faça esse favor para mim, Senhor. Se você quer isso, aí onde você está, apenas abra sua mão e espera Jesus. Vamos esperar Ele por alguns segundos. Ele vai começar a tocar em Samuel aqui nesse lugar. Descongela a visão, Senhor. Descongela o chamado. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor está fazendo agora. Isso. Obrigado, Jesus. Isso. Thank you, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Oh, isso, Jesus. Isso. Obrigado, Jesus. Deixar ninguém
clamar a palavra de Deus. Eu não vou me dobrar. Eu não vou perverter a justiça. Porque essa tarde nós vamos orar por impartation, por transferência. Chamado de Deus. Deixa eu te avisar uma coisa. Nós vamos transferir para você não só aquela coisa gostosa que acontece nas reuniões. Nós vamos transferir para vocês os gemidos quando a gente às vezes está em casa e não consegue dormir, e a gente acorda à madrugada gemendo pela nação brasileira, ou gemendo pela presença de Deus. Nós vamos transferir para você também as lágrimas que nós temos. Nós vamos transferir para vocês também a dor que a gente sente. Então eu estou te avisando, talvez caia até para 10 pessoas, porque nós vamos transferir o pacote inteiro. Então, se você está queimando e você quer isso, só venha, fica aqui de pé, aqui na frente, que nós vamos colocar a mão na sua mão. São poucas pessoas, toma cuidado. Outros já disseram isso pra gente, que não queria dinheiro. Mas na hora que as coisas começam a aparecer, você começa a escolher. Em vez de ir num lugar onde eles não têm dinheiro, eu vou num lugar onde eles têm muito dinheiro. Eu te digo que eu sou tentado a isso todos os dias. Nós recebemos milhares, centenas de convites todo ano, às vezes milhares. Eu quero dizer, eu sou tentado a ir por isso todos os dias.